Olá, galerinha, tudo bem? Professora Rosânia, e a nossa aula de hoje é para fazer a correção das atividades da página 106, 107, 110, 111, 112 e 113 do módulo 2, sobre formas geométricas espaciais. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Associe cada objeto à figura geométrica espacial que ela lembra, indicando com a letra correspondente. Então, nós temos ali a letra A. Lembra que figura geométrica espacial, gente? É uma peça do dominó, né? Lembra um paralelepípedo, né? Ou um hexaedro. Então, vamos lá. Então, aqui vai ser letra A. A letra B, uma pirâmide, né? Lembra? Uma pirâmide de base quadrangular. Então, nós temos aqui a letra B. A letra C, nós temos uma latinha, né? Um cofrinho que lembra um cilindro. A letra D, nós temos uma bola que lembra a esfera. E a letra E, nós temos um dado que lembra um cubo, que é a letra E. E assim fica a nossa resposta, ECADB, ok? Vamos lá para o exercício 2. Classifique cada uma das figuras geométricas espaciais em poliedro ou não poliedro. Então, primeiro aqui, gente, a letra A. Vocês acham que é um poliedro ou não poliedro? É um poliedro, né? Ó, todas as faces planas e nenhuma face arredondada, né? Então, isso aqui é um poliedro. Certo? A letra B apresenta uma face arredondada, então é um não poliedro. A letra C também, ó, apresenta uma parte arredondada aqui em uma das suas faces, né? Então também é um não poliedro. E a letra D só tem faces planas, né? Todas formadas por polígonos, então isso é a característica de um poliedro. Bem tranquilo esse exercício. Lembrando que poliedros são figuras geométricas espaciais que é formado por faces planas, certo? E sempre polígonos. E os não poliedros, tudo aquilo que apresenta pelo menos uma face não plana, tá? Uma parte arredondada não é poliedro. Então, vamos para o exercício 3. Classifique em poliedro ou não poliedro a figura geométrica espacial correspondente a cada uma das planificações abaixo. Em seu caderno, explique com suas palavras como podemos classificar uma figura geométrica espacial em poliedro ou não poliedro a partir da planificação. Então, vamos lá. A letra A aqui é o que, gente? Um poliedro. Certo? A letra B, ó, as duas bases são arredondadas, então isso aqui é um não poliedro. E a última imagem que a gente tem, todas as faces são o quê? Polígonos, né? No caso, triângulos, e todas planas. Então, a gente vai ter aqui um poliedro. Certo? E esse pontinho, gente, vocês vão fazer com as palavras de vocês, ok? Então, o que vocês poderiam colocar de resposta ali para explicar? É que a planificação dos poliedros só é formada por polígonos, né? Somente por figuras planas. E a planificação dos não poliedros vai aparecer alguma forma geométrica com lados arredondados, né? Com partes arredondadas. Essa poderia ser uma explicação para vocês diferenciarem poliedros, a planificação do poliedros e a planificação de um não poliedro, ok? Então, a prof nem vai escrever, mas é mais ou menos isso. É isso que vocês têm que escrever lá no caderninho de vocês. Vamos lá para o exercício 4. A professora do 7º ano distribuiu alguns objetos na mesa, depois pediu aos estudantes que os separassem em 5 grupos, de acordo com as figuras geométricas espaciais que cada um lembra. Qual objeto eles devem colocar no mesmo grupo?
da casquinha de sorvete? Então, o único que é parecido aqui, gente, com a casquinha de sorvete é quem? É o chapeuzinho de festa ou chapéu de aniversário. Vamos colocar lá. Chapéu de aniversário. Ok? E da antena de TV? A antena de TV lembra pra gente uma pirâmide, certo? Então, qual o único que parece aqui uma pirâmide? A pirâmide azul, né? Azul. Opa, deixa eu arrumar aqui que ficou feio. Vamos. Certo? Agora vamos lá para o 5. Desenhe 2 objetos do seu dia a dia que lembram figuras geométricas espaciais. Então, como sugestão, a prof já trouxe aqui para vocês uma caixa de sapato ou uma caixa de organização, que lembra um poliedro, certo? E uma bola que lembra um não poliedro. Aí, gente, vocês devem ter usado a criatividade de vocês e desenhado outras coisas que estão aí em volta de vocês, certo? Qualquer coisa que vocês tenham em casa que lembre poliedro e não poliedro, ou seja, figuras geométricas espaciais. Tranquilo? Vamos lá para o nosso próximo exercício. De acordo com a quantidade de faces, nomeie cada um dos poliedros a seguir. Então, nós temos aqui uma pirâmide, base triangular. Então, ela tem quantas faces, gente? 1, 2, 3, 4 com a de trás. Então, isso aqui é um tetraedro, ok? Tem 4 faces. Aqui nós temos 4 faces em cima e 4 embaixo. Então, nós temos um octaedro. Na letra C, nós temos uma pirâmide base heptagonal. Tem 7 arestas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arestas, né? Então, vai ter 7 faces mais a base, 8. São 8 faces, então é um octaedro, ok? E para terminar, nós temos um paralelepípedo, né? É oblíquo, que tem quantas faces, gente? 6 faces. Então, esse aqui é um hexaedro, ok? Lembrando que a gente pode nomear dessas duas formas, pela quantidade de faces ou pela característica, né, do objeto. Qual desses poliedros não é um prisma nem uma pirâmide? Qual que não é um prisma nem uma pirâmide, gente? É o objeto B aqui, ó. Então, vamos colocar aqui o B, né? Que é um octaedro, certo? Agora, vamos lá para 2. Qual dos poliedros abaixo não é um heptaedro? Então, aqui nesse da letra A, nós temos quantos lados tem a face do poliedro? Tem 5 lados, então ele vai ter 5 faces laterais e 2 bases, dá 7. Então, tem 7, é um heptaedro. A nossa pirâmide tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados da base. Logo, vai ter 6 faces laterais e uma base. Então, também tem 7 faces. Também é um heptaedro. O nosso C aqui tem quantos lados a base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 lados, então ele tem 7 faces laterais e mais 2 bases. Então, ele tem 9 faces, então seria um eneaedro. Então, qual dos poliedros abaixo? Então, esse aqui a gente já pode assinalar. E vamos confirmar o último aqui, a letra D. Então, a gente já encontrou aqui na letra C qual que é o nosso poliedro que não tem 7 faces, mas vamos confirmar nesse aqui. Então, aqui na pirâmide em cima tem 4 faces, tem 1, 2, 3 faces, mais 3 faces laterais aqui do corpo desse poliedro vai dar 6 e mais 1 da base, 7. Então, também tem 7. Ok? Todos conferem. Então, vamos lá para o exercício 3. As planificações a seguir são de prisma e de pirâmides. Para cada uma delas, escreva o nome de cada figura geométrica espacial correspondente, bem como as respectivas quantidades de faces, vértices e arestas. Então, aqui diz assim, atenção, na planificação da pirâmide apresentadas, os triângulos são isósceles, o que significa
que eles têm dois lados iguais. Então, vamos lá. Então, isso aqui nós temos uma pirâmide, que seria o quê? Um tetraedro, né? Pirâmide de base triangular. De base triangular. E na nossa pirâmide nós temos quantos vértices? Vou pôr aqui do ladinho. Faces, vértices e arestas. Então, vamos ver. Faces. 1, 2, 3, 4. 4 faces. Quantos vértices? 1, 2, 3. 4 quando fechar. Então, vai ter 4 vértices. E quantas arestas? Lembra que essas duas vão juntar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa junta com essa, tá, gente? É assim também. Então, 6. Agora, vamos para o próximo. O próximo vai ser um prisma de base triangular. Agora, vamos conferir quantas faces. Vou pôr aqui, ó. Faces, vértices e arestas. Então, vamos ver. Faces. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, 5 faces. Quantos vértices? Vai ter. Lembrando que o vértice é o quê? É o encontro das arestas. Então, nesse caso, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ter 6 vértices. E quantas arestas, gente? Arestas é o encontro das faces. Então, aqui a gente vai ter um encontro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. E nesse aqui nós temos o quê? Uma pirâmide de base quadrada. Ok? E vamos contar agora o número de faces. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. O número de vértices vai ser 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E o número de arestas vai ser 1, 2, 3, 4, mais 4 em volta, vai dar 8 arestas, tá? 8 arestas. Agora, nós temos aqui um prisma de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, base hexagonal. Certo? E vamos contar lá, número de faces. Tem 6 em volta, 7, 8. 8 faces. Número de vértices vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12 vértices, porque a gente tem que contar que vai estar aqui em volta também. E quantas arestas? Tem 6 embaixo, mais 6 de cima, dá 12. 12. Daí vai ter mais 6 em volta. 12 mais 6, 18 arestas. Certo? E assim, a gente termina o exercício 3. Agora, vamos lá para o exercício 4. Cada ficha traz o desenho da base e apresenta duas informações a respeito de um prisma ou de uma pirâmide. Classifique essas figuras. Então, a primeira aqui, gente, tem uma base que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tem 7 lados, né? E tem 14 arestas. Se fosse um prisma, ia ter 7 arestas na base inferior, mais 7 arestas na base superior, que já daria 14. E mais todas as arestas que estão em volta, né? Nas faces laterais. Então, com certeza, essa imagem aí, essa figura que está representando a letra A, não pode ser um prisma. Então, vai ser o quê? Uma pirâmide. Tá? Vai ser uma pirâmide. Aqui na letra B, quantidade de vértices tem 8 e tem a face quadrada. Então, se tem face quadrada, tem vértices, 8 vértices. Então, vai ter 1, 2, 3, 4.
mais 4 em cima, daria 8. Então, a gente teria o que aqui? Um prisma. Porque está se referindo aqui ao número de vértices, não de aresta, tá, galera? Agora, vamos lá. Quantidade de faces é 4. Tem 4 faces e é triangular. Se tem 4 faces e é triangular, ó, a gente já tem essa imagem até planificada aqui no exercício 3, ó. 4 faces triangulares. O que que é? Uma pirâmide. E aqui na letra D, a gente tem uma base hexagonal, né? Tem a base hexagonal. E nós temos 18 arestas. Então, pensa. Se a base é hexagonal, para ser um prisma, a base de cima também é hexagonal. Então, tem 6 arestas na base inferior, 6 na de cima, dá 12. E mais 6 faces laterais, cada uma tem a sua aresta, vai dar 18. Então, isso aqui é um prisma. Certo? Conhecendo apenas o formato da base de um prisma ou de uma pirâmide, é possível determinar qual dos dois ele é? Justifique sua resposta. Justifique em seu caderno sua resposta por meio de exemplos. Não, gente, por que que não pode? Tá? Como a gente viu aqui no exercício anterior, ó, na primeira parte do exercício, a gente precisa ter pelo menos 2 informações, né, a respeito do objeto, para a gente possa determinar se ele é um prisma ou uma pirâmide, ou, né? Então, por que que isso acontece? Porque tanto o prisma quanto a pirâmide, eles podem ter a mesma base, pode ter o mesmo polígono como base, tá? Então, não porque tanto o prisma podem ter o mesmo polígono como base, tá? Então, essa seria a resposta, mais ou menos assim. Aí ele falava para vocês fazerem um desenho, né? No caderno de vocês. Por exemplo, uma pirâmide de base quadrada e um cubo. É um bom exemplo, tá? Um prisma e uma pirâmide que tem a mesma base. Então, se você souber só uma característica, só a base, você não consegue determinar, então, quem é, se é, ou melhor, você não pode determinar, então, se é um prisma ou uma pirâmide, certo? Então, vamos lá para o exercício 5. A união de uma pirâmide e de um prisma de bases iguais resulta outra figura geométrica espacial, conforme apresentada abaixo. Qual é a quantidade de faces, arestas e vértices? Então, da pirâmide a gente tem quantas faces, gente? Pirâmide tem um hexágono à base, então vai ter 7 faces. Quantos vértices? Vai ter 6 embaixo mais 1 em cima, 7 vértices. E quantas arestas? Vai ser 6 embaixo mais 6 em volta. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão dar 12 arestas. Agora, no prisma, nós temos quantas faces? Tem 6 laterais e as 2 bases, 8. Quantos vértices? 6 embaixo, 6 em cima. Vai dar 12 vértices. E quantas arestas? Temos 6 embaixo, 6 aqui em cima na face superior, né? Na base superior, vai dar 12. Mais 6 em volta, 18. Agora, vamos ver o nosso novo elemento geométrico espacial que foi criado aqui. Então, quantas faces? Tem 6, 7, mais 6, 13 faces. Quantos vértices? Tem aqui 6, mais 6, 12, mais 1, 13 vértices. E quantas arestas? 6 embaixo na base, mais 6 aqui, vai dar 12. Mais 6 laterais, 18. Mais 6 da parte da pirâmide, vai dar 20 e 18. Mais 6, 24, certo? Então, vocês viram como mudou aqui a junção dos dois, né? Então, agora vamos ver lá. A figura geométrica espacial obtida nessa união é um poliedro? Sim.
Por quê, gente? Por que que sim? Porque continua todas as faces o quê? Planas, né? Todas as faces são planas ou todas as faces são polígonos. Então, vocês podem colocar isso como resposta. Pois todas as suas faces são planas. Ou formadas por polígonos, o jeito que vocês acharem mais fácil, ok? A quantidade de faces, arestas e vértices da figura obtida é respectivamente igual à soma das quantidades de faces, arestas e vértices do prisma e da pirâmide? Em sua opinião, por que isso aconteceu? Não é, né, gente? Por que que não é? Ó, se eu somar aqui, ó, esse com esse, dá quanto? Dá 15. O vértice vai dar 19 e as arestas vai dar 30. Por que que isso aconteceu? Porque a face da pirâmide aqui, ó, e uma das bases também do prisma, elas não existem mais, porque quando a gente encaixou, virou uma peça única, então a gente não conta mais nenhuma face da pirâmide e nem uma face do poliedro aqui do prisma, certo? Então aqui a nossa resposta é não, pois houve a junção da base da pirâmide com uma das bases do prisma, certo? E assim a gente responde o exercício 5. Agora vamos lá para o nosso exercício 6. A seguir estão representados um prisma reto e outro oblíquo, uma pirâmide reta e outra oblíqua. Ligue cada um desses poliedros à ficha correspondente. Então, vamos lá. Prisma. O primeiro aqui, gente, o que é um prisma reto? O prisma reto, a aresta tem que formar um ângulo de 90 graus com a base, né? Com as bases. E o prisma oblíquo, ele forma aqui, ó, a aresta forma com as bases ângulos diferentes de 90 graus, certo? Então, aqui, o primeiro que nós temos é um prisma, tem duas bases, faces laterais, certo? Então, é um prisma o quê? Um prisma reto, porque tem a formação de 90 graus, certo? E o segundo é uma pirâmide. A pirâmide, para ser uma pirâmide reta, a altura dela, que a gente vai... Ó, esse segmento de reta que a prof vai fazer aqui, ó. Essa retinha tem que formar com o centro da pirâmide aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, ó, não está formando. Então, nós temos aqui uma pirâmide oblíqua. Nesse caso, ó, se a gente consegue aliar o vértice da pirâmide com o centro dela, ó, em linha reta, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente tem uma pirâmide reta. E o último prisma que a gente tem aqui, né, a figura que a gente tem, é um prisma oblíquo, tá? Certo? Agora responda as seguintes questões. Qual é o formato das faces laterais do prisma reto? Então, no prisma reto são retângulos. E do prisma oblíquo é um quadrilátero qualquer. Poderia até colocar aqui, alguém pode ter colocado um paralelogramo. Também poderia ser resposta, tá? Que é diferente do retângulo, né? Qual é o formato das faces laterais da pirâmide reta e da oblíqua? Então, da reta, se vocês observarem, nós temos triângulos, tanto na oblíqua. Só que na reta, todos os triângulos têm pelo menos dois lados iguais. Então, a gente fala que são triângulos isósceles. E na oblíqua, gente, se vocês observarem, são o quê? Triângulos quaisquer, não tem uma medida exata, porque são, né, ó, diferentes aqui entre si. Então, podemos colocar triângulo qualquer. Certo? Então, vamos lá agora para o exercício 7. Em cada item são representados três vistas
de um poliedro. Classifique cada poliedro em prisma ou pirâmide e determine a quantidade de faces, vértices, arestas que ele tem. Então, nós temos aqui uma vista superior, uma vista frontal e uma vista lateral. Nesse caso aqui, nós temos uma pirâmide. Se vocês observarem, ó, a junção de todas as faces aqui em cima, ó, formando o vértice superior, tá? Então, isso aqui é uma pirâmide. Quantas faces tem? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5 com a base. 5. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E quantas arestas? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Ok? Vamos lá no B. Então, nós temos a base, a vista superior, então uma das bases, vista frontal e vista lateral. Como a gente está tendo a vista superior, uma base pentagonal, então a gente supõe que isso aqui é o quê? Um prisma. Né? Está se tratando de um prisma. Um prisma que vai ter quantas faces, gente? Se tem a base com 5 lados, então vai ser 5 faces laterais, mais as duas bases, 7 faces. Quantos vértices? 5 na base inferior e 5 na superior. 10 vértices. E quantas arestas? Então, vai ter 5 em volta, vai ter em volta 5 mais 5 da base inferior, mais 5 da base superior. 5 mais 5 mais 5, 15 arestas. Ok? Então, agora vamos lá. Na 8. Um artesão cortou em 2 partes um pedaço de madeira em formato de prisma reto de base hexagonal, como indicado nas imagens. Quantas faces, vértices e aresta tem a figura geométrica espacial que lembra o pedaço original antes de cortar? Então, nós temos aqui, tem quantas faces aqui? Vamos ver. Quantos lados tem a base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6. Tem 6 lados a base. Se tem 6 lados a base, vai ter número de faces, vai ser 6 em volta, mais as duas bases, vai ser 8, certo? Número de vértices, tem 6 aqui na parte de cima e 6 na parte de baixo, vai ser 12. E número de arestas são 6 na base superior, 6 na base inferior, que é cada um desses aqui, ó, dá 12. E mais 6 em volta aqui no corpo, né, nas faces laterais. Então, nós vamos ter 18 arestas, certo? Agora, vamos lá. A peça 1. A peça 1 vai ter quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 faces. Quantas vértices? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices. E quantas arestas, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 arestas. Ok? E agora vamos ver um novo aqui, a figura 2. Nós vamos ter quantas faces? Vamos começar pelas faces. Tem uma atrás, 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Certo? Bem tranquilo, né? Esse exercício aqui. Então, vamos lá para o nosso exercício 9. Das planificações apresentadas, apenas uma não se refere a um cubo, cujas cores das faces estão dispostas nas mesmas posições. Assinale com X esta planificação. Qual, gente? Qual que vocês acham aqui que não representa um cubo? Então, o interessante nesse exercício seria vocês terem formado, né, desenhado essas imagens em um papel, recortado, pintado, recortado, e tentar montar o cubinho de vocês, tá?
Se a gente tivesse em sala, a gente ia fazer isso. Então, aqui, no caso, a única que não vai formar um cubo é a letra B, ok? Então, pessoal, aqui nessa última atividade, na atividade prática que tinha proposto ali para vocês, dizia o seguinte: observe a representação da estrutura de um prisma e a da pirâmide. Ambos retos e de base quadrada, construídos com canudos e barbante. Com base nas representações, construa estruturas que representem prisma e pirâmide usando esses materiais. Se a gente estivesse em sala de aula, com certeza a gente estaria fazendo essa atividade. Se você tiver como, a gente faça aí na sua casa, tá? Para você observar. Então, vamos lá, o que diz a letra A. Com base na estrutura que representa o prisma reto, é possível obter um prisma oblíquo sem alterar as medidas da aresta? Justifique sua resposta. Então, gente, a resposta aqui é sim. De que maneira? Se a gente pegar essa estrutura montada com barbante ali e canudo e inclinar ela tanto na direita ou na esquerda, você vai conseguir mudar a inclinação do ângulo da aresta com a base, tá? Então, retinho assim, quando ele tá reto, a gente tem 90 graus. Se você inclinar um pouquinho, esse ângulo vai variar sem que você mude o tamanho das arestas, ok? Aí na letra B diz o seguinte: no caso da pirâmide reta, é possível obter uma pirâmide oblíqua sem alterar as medidas das arestas? Justifique sua resposta. No caso da pirâmide, não, tá? Pois até a prof vai ler o que está escrito aqui, ó. Pois as faces de uma pirâmide reta são triângulos isósceles. Então, o triângulo isósceles tem dois lados iguais, certo? Pelo menos dois lados iguais. E quando a gente fizer esse deslocamento para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer? Não vai ter movimentação, tá? Para que eu consiga uma pirâmide com uma pirâmide oblíqua, partindo dessa, eu vou ter que fazer o quê? Alterar o tamanho de pelo menos duas arestas nesses triângulos, nessa pirâmide, tá? Então, quer dizer que com o prisma eu consigo, sim, movimentando ele, formar um prisma oblíquo, mas na pirâmide não é possível por causa do formato das suas faces, ok? Bem legal essa atividade para ser feita, né, gente? O que a gente tinha para nossa aula de hoje era isso, tá? Espero que tenha ficado claro, assim, que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Deem mais uma lidinha na matéria para reforçar, tá? Que na próxima aula a gente vai continuar falando sobre essa mesmo conteúdo, ok? Gente, tenham todos um bom final de semana. Deus abençoe todos vocês e as suas famílias. E até a nossa próxima aula. Beijo!